Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, venho a essa tribuna hoje, presidente, para relatar a visita que fizemos ontem à sede do BNDES, onde lá fomos recebidos pelo diretor da área de infraestrutura, Dr. Fernando Paim. Participaram os deputados Hildo Rocha, que foi quem fez o pedido da reunião, deputado André Murá, deputado Alexandre Almeida, deputado Rafael Leitoa, deputado Léo Cunha, deputado Bira do Pindaré. E lá, deputado Levi, foram colocadas algumas dúvidas, alguns questionamentos junto à diretoria, junto com o seu corpo técnico, colocados primeiros pelos deputados de oposição, e que foi muito claramente respondido. E aqui eu vou tentar fazer na cronologia de como decorreu a reunião. No primeiro momento, deputado Levi, foi colocado o motivo das paralisações e dos atrasos em determinadas obras executadas no estado do Maranhão, com recursos oriundos do financiamento do BNDES. E lá, deputado Marco Aurélio, muito claramente, muito objetivamente, foi afirmado que todos os atrasos e paralisações de obra, e aqui eu queria pedir a atenção dos deputados, todos são decorrentes de irregularidades cometidas pelo governo que antecedeu esse que hoje é feito pelo governador Flávio Dino. Todas as irregularidades cometidas foram cometidas no governo anterior. Isso gerou o quê, deputado Fábio Braga? Isso gerou, no início de 2015, uma glosa de 240 milhões de reais. E para os que nos acompanham pela televisão, pela internet, que é glosa, foram pagamentos feitos indevidamente. E aí, depois da fiscalização da empresa que é contratada, que é uma exigência do próprio BNDES para que faça a gestão e a fiscalização desse contrato. É um consórcio capitaneado pela Cobrap. Essa empresa está desde o início, não foi uma empresa colocada no governo Flávio Dino. Ela é a gestora desde o início do contrato. E o que foi detectado, deputados? Foi detectado que vinha um recurso para pagar determinadas obras já testadas pela Cobrap, pelos gestores e fiscalizadores, e quando o dinheiro chegava no cofre do Estado, deputado Marco Aurélio, alguns dos secretários chegavam e pagavam outras empresas. E o que gerou isso? Uma cobrança do BNDES para que o Estado do Maranhão devolvesse, no início de 2015, os 240 milhões de reais pagos irregularmente. Isso foi deixado, deputado Marco Aurélio, muito claro. Muito claro. Não resta nenhuma dúvida para quem participou da reunião. E aqui eu já quero me adiantar que vou fazer uma solicitação através da Assembleia, por escrito, para determinados itens que eu li hoje na imprensa, né, algumas colocações inverídicas, e eu faço questão que a Assembleia encaminhe por escrito para a direção do BNDES, para que não reste nenhuma dúvida. Inclusive, deputados, eu fiz questão de perguntar, em determinado momento, se algum atraso ou paralisação era decorrente de alguma falha, de alguma irregularidade, de alguma omissão ou de alguma ação do atual governo. E foram taxativos em responder que não. O governo atual tem cumprido rigorosamente o contrato, sem nenhuma falha, deputado Levi. Nenhuma falha.
E mais, dos 240 milhões que foram glosados e cobrados dos cofres do governo do Estado do Maranhão, o atual governo já corrigiu falhas da administração passada 50%. Hoje o montante, que era de 240 milhões, senhor presidente, hoje está em 120 milhões. É verdade também, deputados, que todas as glosas não poderão ser sanadas. Alguma parte do dinheiro será perdido. E aqui eu quero esclarecer a vossas excelências o motivo disso. Existem glosas sanáveis e insanáveis. E aí eu vou dar um exemplo de insanáveis. E foi um montante bastante considerável, deputado Marco Aurélio. Pagamentos, inícios de obra no período vedado, no período eleitoral, onde é permitido o pagamento de obras já iniciadas, deputado Marco Aurélio, mas não início nem pagamentos de obra. E foi o que foi feito. Esse é um problema que será impossível de se resolver. Então, para que fique bem claro, eu vejo também alguns questionamentos sobre... E aí eu vou pedir permissão para ler o trecho e poder pontuar sobre esse assunto. O deputado Hildo Rocha relatou que, durante o encontro, ficou comprovado que a gestão Flávio Dino alterou o cronograma de desembolso dos empréstimos. Absolutamente mentira. Até poderia, mas não fez. Não paralisou, não cancelou nenhuma obra. As paralisações e atrasos e problemas são decorrentes de irregularidades cometidas pelo governo anterior. Nenhuma por esse atual governo. O governo não cancelou nenhuma obra, deputado Levi. Não alterou nenhuma obra. Isso aqui é absolutamente mentira. O cronograma foi alterado? Óbvio, pelo que acabei de explanar. Se houver irregularidades e foram suspensos os repasses para o governo do Estado do Maranhão para pagar as obras que realmente tinham sido feitas, esse dinheiro foi desviado para outros pagamentos irregulares, constatadamente irregulares, pelo BNDES, é óbvio que esse fato já altera o cronograma, deputado Levi. Porque pagamentos que estavam programados para serem feitos, ou esse recurso, apesar do BNDES ter mandado o dinheiro, foi repassado para outras obras. Então, óbvio que apenas isso já basta para que a gente possa confirmar que houve uma alteração. Não por uma opção do governo, mas por uma circunstância encontrada. E aqui a gente temos que ressaltar o empenho do atual governo para sanar os problemas causados pelos gestores anteriores. Essa é a verdade. E aqui desafio os deputados que estavam lá, tanto de oposição quanto de governo, em especial o deputado Hildo Rocha, para que comprove as afirmações que ele faz hoje e leva o jornalista Gilberto Leda, porque eu tenho um grande respeito e carinho, é meu amigo pessoal, a fazer uma matéria onde está recheada de inverdades. O jornalista não estava lá, ele ouviu um relato. Infelizmente, o relato não corresponde à verdade, deputado Levi. Infelizmente. Infelizmente, o jornalista Gilberto Leda, com toda a sua competência, aqui caiu num conto do vigário. Porque essa é só a primeira. Tem uma aqui que eu vou deixar porque é a campeã da mentira. Essa eu vou deixar por último. Porque essa, assim, é de pescador, essa mentira aqui. Foi também colocado, e aqui eu faço, mas com todo respeito ao deputado Hildo, e hoje eu já tenho uma convicção do motivo que ele pediu a reunião em Brasília. Veja bem, deputado Marco, é sabido que a CECID, onde o secretário
e hoje o atual deputado Hildo, foi secretário e geriu durante o governo anterior, fez uma série de convênios e muitos deles não foram pagos. O que diz a lei? A lei diz que o que não foi pago tem que ser inscrito e resta a pagar e o gestor tem que deixar o dinheiro reservado para pagar esses convênios. Isso é o que diz a lei. Como isso não foi feito, estão procurando um subterfúgio para que possa justificar essa ilegalidade. Um subterfúgio para enganar a criança. Que é óbvio que uma mentira como essa aqui não se sustenta. E aqui fala também que deram entrada no órgão com pedidos de informações a respeito da utilização indiscriminada dos recursos. Ele que foi gestor, e afirma isso aqui, ele usa de um subterfúgio, de uma mentira ainda maior. Porque ele sabe que esse recurso não pode ser usado indiscriminadamente. Qualquer alteração, qualquer aditivo, qualquer mudança, deputado Levi, tem que passar pela análise e aprovação do BNDES. Então, ele quer levar a crer que as pessoas acreditem que esse dinheiro vem para o caixa do Estado e o Estado pode gastar do jeito que ele imaginar. Isso beira a leviandade. Senhor deputado Rogério, deputado Rafael Leitor, quando possível, me conceda uma parte. Deputado Rafael, é com grande prazer, já que Vossa Excelência participou também da reunião e pôde constatar o que realmente ocorreu, é um grande prazer lhe dar a parte, lhe concedeu a parte. Deputado Rogério, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência que esclarece ponto a ponto a questão da reunião, mas dizer o seguinte, que acredito que o ponto mais grave da reunião, na verdade, foi para apontar as falhas que existiram durante a operação, a execução desse contrato de empréstimo com o BNDES, que foram os pagamentos irregulares no valor total de 240 milhões de reais. Eu também tive a oportunidade de ler a matéria que saiu hoje no jornal O Estado. Realmente, infelizmente, ela contempla alguns equívocos que nós estamos aqui para corrigi-los. Primeiro que o principal ponto, acho que ele nem coloca do empréstimo, da glosa dos 240 milhões. Esses vícios que Vossa Excelência cita como insanáveis, o principal deles é no pagamento do período eleitoral. E o deputado Hildo, ele coloca que tem a questão dos convênios, que foram firmados entre a CECID e os municípios, que seria utilizado para fazer o pagamento desses convênios através do fundo, que foi questionado pela oposição à época e que a Justiça vetou o fundo, que chamava-se Fundema. Ou seja, 300 milhões corria o risco de estar junto numa conta de glosa insanável, porque os convênios foram feitos à beira do período eleitoral e este fundo foi criado especificamente para fazer essas obras, contudo, no período eleitoral. Ou seja, ao invés de termos 240 milhões em glosa, deputado Rogério Cafeteira, nós teríamos 540 milhões. Ainda bem que o Fundema não vingou, porque com certeza absoluta, e aí eu estou falando de vício insanável, o Estado teria que devolver os 300 milhões que, porventura, o governo passado queria fazer com os convênios do recurso do BNDES. Olha a importância que foi, a responsabilidade que foi a oposição aqui o ano de 2014 e a Justiça de vetar o convênio, vetar o fundo. Ou seja, hoje o Estado estaria aí praticamente impedido de fazer a operação com o banco, com certeza, e numa situação muito ruim do ponto de vista financeiro, porque teria que devolver esses recursos. Então, assim, quando coloca que a própria matéria, deputado Rogério, acho que Vossa Excelência vai falar mais à frente, coloca que pode-se fazer convênio. Pode. Nós não estamos colocando que não se podia fazer convênio, desde que não seja aplicado no período eleitoral, que era o objetivo à época. E que, inclusive, o próprio Paim, que é do Estado do Rio Grande do Sul, onde teve a experiência de celebração de convênio, colocou lá de público que foi a pior experiência do banco.
A pior experiência nesses processos desastrosa, deputado. De contratação. Desastrosa a palavra que desastrosa a palavra que ele utilizou nas operações de crédito que foram feitos convênios dessa natureza, como o Estado do Maranhão queria fazer. E aqui, deputado Rogério, quero ressaltar um ponto em destaque na reunião, arguído tanto por mim quanto pelo deputado Alexandre, que estava presente, é a obra do Alarico Pacheco, do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco, que fica no município de Timon. Para vocês terem uma ideia, esta obra foi contratada sem ter a laje. Ou seja, as contratações, as liberações eram feitas sem a aprovação do banco e que incorrem em erros gravíssimos, como a gente está colocando aqui. Como é que você vai fazer uma obra, deputado Rigo Teles, sem ter a laje contratada? Como é que o empreiteiro vai fazer, deputado Antônio Pereira? E isso é um vício praticamente insanável. Você vai ter que fazer um aditivo. E esse aditivo ainda vai passar pelo crivo do banco do BNDES, que não sabemos nem se ele vai ser aprovado, até porque tem um limite pela Lei 866 de aditivo. Será se vai dar para concluir a obra? Olha como foi desastrosa essas operações e que, infelizmente, deputado Rogério Cafeteiro, a grande maioria é na área da saúde. A grande maioria desses equívocos, desses vícios, é na área da saúde que tinha uma empresa específica para fazer projeto. Um contrato, salvo engano, de R$ 1,5 milhão por mês, somente para elaborar projeto. Então, quanto mais a gente puxa, quanto mais a gente se reúne, a gente observa, deputado Rogério, é que realmente esse contrato ele foi intransparente, ele foi colocado assim, digamos, para que não tenha transparência suficiente na gestão passada. Que aqui, foi inclusive Vossa Excelência colocou, que nenhum dos deputados foram consultados a que ponto que ia ser gasta essas obras. Como é que iam ser gastas essas obras na legislatura passada? Foi feito um empréstimo com a expressão, inclusive, guarda-chuva. Então, só para concluir minha parte, deputado Rogério Cafeteira, para você continuar a sua explanação, a reunião foi, sim, muito esclarecedora e a gente observa que o Estado está tendo um compromisso e responsabilidade de trazer à tona esse processo e executar as obras do cronograma físico-financeiro de que dá para executar agora, sempre fiscalizado e acompanhado pelo BNDES. Deputado Rogério, permite uma parte? Lhe concedo em 1 minuto. Só para adicionar algumas informações ao parte do deputado Rafael Leitoa. Deputado, logo no início da reunião, se Vossa Excelência lembrar, eu questionei onde havia as maiores irregularidades, onde tinham sido cometidas as maiores irregularidades no decorrer do processo. E foi afirmativo a direção e a área técnica do BNDES de dizer que foi na saúde. E aqui eu falei das glosas insanáveis, das deficiências insanáveis, mas tem outras, e essa aí foi um número bastante significativo, das sanáveis. Algumas com maior dificuldade para se fazer, se corrigir, que era o início de obra sem autorização do BNDES, sem a aprovação das IISAs. IISAs é um corpo de documentos e de projeto, licenciamento, que é necessário para que o BNDES autorizasse o início da obra. E na área da saúde foi feito num número bastante significativo o início dessas obras sem os pré-requisitos legais, sem o que cobra o contrato. Então, de maneira nenhuma, eu acho que a reunião deixou qualquer item a ser questionado. Foi claramente respondido. Deputado Paulo Neto. Deputado Rogério, só para colaborar, que realmente que quando o deputado coloca, a matéria coloca que a falta de transparência com o governo Flávio Dino, eu não lembro de ter tido aqui nenhum documento solicitando informações ao governo do Estado com relação ao empréstimo do BNDES. Então, assim, não tem como dizer que o governo não está sendo transparente se não houve solicitação de nenhuma informação com relação a esse contrato para o governo do Estado. Teve as argumentações do deputado Wildo e ontem da deputada Andréa, que vai ser formulado diretamente ao banco. Mas eu até sugiro que faça o pedido. Nós temos prazer em esclarecer. Deputado Paulo Neto. Deputado Rogério, eu queria até ouvir de Vossa Excelência, que foi essa reunião, e perguntaria a Vossa Excelência as obras que não tiveram problema,
no município que não tiver problemas. Os municípios que fizeram as obras ano passado, concluíram e estão aí em situação delicada. Eu tenho vários prefeitos que me acompanham, que tiveram as obras concluídas no seu município, mas até hoje não foram pagas. E a gente queria ver uma solução. O BNDES, junto com o governo do Estado, qual é a solução que vão dar para este município que atenderam, não tiveram problema e foi 100% da obra executada. Deputado Paulo Neto, Vossa Excelência entra num assunto um pouquinho mais específico e eu vou responder a Vossa Excelência. Eu aqui mesmo dessa tribuna questionei no final do governo anterior e a governadora, porque eu tenho grande respeito, ficou chateada comigo, se o governo dela iria dar o calote nos municípios. Infelizmente, o que eu temia ocorreu. Deputado Paulo Neto, Vossa Excelência gestou muito tempo, está na vida pública. O que diz a lei? Se o convênio foi celebrado, iniciado, já uma parte paga, chega o fim do governo, fim do exercício financeiro, essa dívida tem que ser colocada em restos a pagar, inscrita em restos a pagar, e esse recurso para pagar o convênio tem que estar separado para que esse pagamento seja efetuado. Isso não foi feito. O que hoje algumas pessoas tentam para fugir da responsabilidade é dizer aqui, e eu vou logo abordar o assunto, antes de falar, deputado, eu queria só falar da posição do governo. O dinheiro, o recurso do BNDES é totalmente vedado para pagamentos desses convênios. O governador Flávio Dino tem toda a vontade de sanar esse débito. Inclusive, no início do governo, se Vossa Excelência se lembrar, foi feito vistorias e auditorias em todas as obras, fiscalização em todas as obras. E qual era o intuito do governador? Naquele momento, começar a fazer os pagamentos, principalmente começando como prioridade as obras que tivessem mais avançadas ou concluídas. Infelizmente, deputado Paulo Neto, o país entra num momento, e isso aí de 2015 para cá, ele se agravou, um momento econômico difícil. E com o recurso do cofre estadual, infelizmente, até o momento, nós não conseguimos fazer os pagamentos da forma como desejamos. Mas não é, de forma alguma, uma vontade do governador de não fazer esse pagamento, mesmo não tendo sido o responsável. Porque seria muito fácil, deputado Paulo Neto, ele dizer que a responsabilidade era do gestor anterior que não cumpriu a legislação. Mas o empenho dele, e tenho certeza que vamos conseguir, é que durante esse período a gente vá pagando, mesmo que em deputado Rogério, esse débito. Deputado Rogério, gostaria de conceder uma parte. Em seguida, deputado. Deputado Adriano, eu lhe concedo logo a parte. Obrigado pela parte, deputado Rogério. Eu, infelizmente, não pude estar presente na reunião do BNDES, mas em contato agora por telefone com o deputado federal Hildo Rocha, ele me transmitiu algumas questões sobre a reunião. Bom, em primeiro lugar, o intuito da reunião para o deputado era verificar e investigar o desvio de finalidade que, segundo ele, ocorre no governo atual. Ele crê que o governo atual está utilizando recursos do BNDES para fazer tapa-buracos de outras obras de infraestrutura, questões que deveriam ter sido passadas por esta casa antes dessa execução. Ele diz que já enviou um ofício da Câmara Federal para o BNDES, está aguardando a resposta para saber se realmente está ocorrendo o desvio de finalidade. Isso, ele diz que não foi respondido na reunião. Ponto 1. Ponto 2. O que me foi passado, e é o que eu acho também,
é que a mesma gestora do projeto que iniciou no governo passado é a que está hoje no governo atual. Então, se houvesse alguma irregularidade, essa gestora não deveria estar no governo atual, ela deveria ter sido rescindido o seu contrato. Então, ora, se houve alguma irresponsabilidade ou alguma ilegalidade no governo passado, por que que a gestora permanece neste governo? A gestora do projeto. Então, esse aí é um ponto que é um ponto fundamental. Outro ponto, Vossa Excelência diz que ele está querendo tirar uma certa carta de seguro porque ele foi gestor da CECID. O que eu acho? Eu acho que é mais do que obrigação do governo atual dar continuidade às obras. Ora, a gente sempre diz, por exemplo, o Hospital de Chapadinha. O Hospital de Chapadinha está sendo entregue pelo governo atual. De vários outros municípios está sendo entregue pelo governo atual. Está dando continuidade. Nesses casos, o governo atual está dando continuidade a estas obras. Por que que o governo atual não dá continuidade às obras também do governo passado? É uma questão de responsabilidade com o povo do Maranhão. Muitos deputados sobem a tribuna... Deputado? Vossa Excelência poderia me citar uma que o governo não tem feito? Não tem dado continuidade? As obras que a CECID deixou com 70% da obra feita, que precisa pagar 30%, como o deputado mesmo Neto está falando aqui. Ou seja, as obras que deixaram, as obras de asfaltamento, todas as obras que o governo passado deixou e que o governo atual não quer concluir. Ora, por que não quer concluir? Tem que concluir, né? Isso aí é uma questão que é uma obrigação. Muitos deputados sobem à tribuna para falar de oligarquia, para falar do passado, e só me dizem o seguinte, o governo passado dizia que a obra era dele. Não, não tem nada disso. A obra não é do governo, não é do Estado do Maranhão. Então, as obras que foram deixadas pelo Hildo, foram deixadas pelo governo passado, não é do Hildo Rocha, não é do Max Barros, não é da governadora Rosiana Sarney, não é do Sarney, não é de ninguém, é do governo do Maranhão. Então, é obrigação que o governo atual dê continuidade. Outra questão, a questão das glosas. O próprio BNDES já disse que muitas dessas glosas foi no período eleitoral. Então, por exemplo, o exemplo de Chapadinha, do Hospital de Chapadinha. O Hospital de Chapadinha ele tinha glosado a questão da obra do Hospital de Chapadinha e voltou atrás, porque constatou que não era no período eleitoral. E muitas dessas glosas estão sendo corrigidas hoje. Então, essa é uma questão, e eu repito, se teve muita glosa, se glosa é um problema, por que não demitir a gestora, então, que também teve corresponsabilidade em toda essa questão? Então, é uma questão que não é tão simples da gente discutir aqui, tecnicamente, e dizer que foi erro do governo passado ou erro desse governo. Eu não estou também apontando dedo para esse governo, mas o que não pode também é apontar o dedo para o governo passado. Nós precisamos saber o que está acontecendo. E agora, para finalizar, muito obrigado pela parte, mas para finalizar, eu quero dizer que, já que ninguém aqui nesta casa mandou ofício para o governo solicitando informações detalhadas sobre essas obras do BNDES, eu entrarei com um pedido aqui, um requerimento na Assembleia Legislativa para que a mesa faça a solicitação e quero o apoio de Vossa Excelência, deputado Rogério Cafeteira, dos líderes aqui, para que esse meu requerimento seja aprovado nesta casa. E trarei hoje para que amanhã seja votado e ainda esta semana seja votado para que a gente possa assim, solicitar pela mesa as informações do BNDES. Muito obrigado pela tolerância. Fábio, tolerância para mim. Deputado Adriano, eu realmente lamento a ausência de Vossa Excelência, até porque alguns questionamentos que Vossa Excelência faz, e faz baseado no que ouviu, Vossa Excelência não teria se tivesse participado da reunião. Tenho certeza que engrandeceria essa reunião. Veja bem, sobre a gestora. Deputado, a gestora não saiu por um motivo. Primeiro, porque se essa determinação deveria ter vindo, se fosse o caso, deveria vir do BNDES, que ele que exige a gestora e fiscalizadora. Mas foi ela mesmo, essa gestora e fiscalizadora, que detectou as falhas e comunicou ao BNDES. Porque como é feito o pagamento? É encaminhada uma lista de obras atestadas pela gestora, que estão aptas a pagamento, deputado Rafael. Se eu estiver enganado, Vossa Excelência me corrija. Esse dinheiro é enviado do BNDES para os cofres do Estado, deputado Adriano. E aí,
deveria ser feito o pagamento dessas obras. E o que foi detectado mais tarde? É que o dinheiro vinha para pagar a obra X e, na verdade, era paga obra Y. Isso que aconteceu, essa glosa, foi justamente quando a fiscalizadora detectou essa manobra. Então, eu acho que ela vem, e imagino que o BNDES deva estar satisfeito com o trabalho dela. Isso é uma exigência do BNDES. E achei que foi de bom tom o governo manter a mesma, para que não houvesse agora acusação, deputado, de perseguição, que é uma questão política. Eles estão desde o início. Os gestores, os técnicos que estavam lá, também acompanham o processo desde o início. Eu não tenho aqui, deputado, a questão do Hospital de Chapadinha, mas eu tenho dúvida se a questão foi de período eleitoral. E peço a Vossa Excelência que converse com o deputado Alexandre Almeida, com a deputada Andréia, se não foi perguntado lá e respondido objetivamente que várias dessas glosas foram atendidas aos pré-requisitos já por ação do governo atual. As correções foram feitas já nesse governo. Não foi que o BNDES achou que não, foi um erro nosso. Não foi isso. Existe, mas as exigências do governo foi atrás para conseguir e apresentou. Para evitar o quê, deputado? Que o Estado fosse obrigado a devolver esse dinheiro. Mas aqui eu quero finalizar, deputado Rafael, e tocando num ponto, deputado Adriano, para mim é fundamental. E aqui eu queria ler esse trecho, que está, inclusive, em destaque aqui no Estado do Maranhão. Dinheiro pode ser usado em convênio. Ex-secretário de Cidades, Hildo Rocha, declarou que o BNDES confirmou a possibilidade de o governo utilizar recursos dos empréstimos para pagar convênios celebrados entre os anos de 2013 e 2015 com prefeituras. Deputado, isso aqui é o maior absurdo que eu já ouvi. Eu não gosto de falar que é uma grande mentira, porque parece que eu estou sendo ofensivo com o deputado Hildo. Mas o que ele falou aqui é um desrespeito até com quem participou da reunião. Porque isso, deputado Rafael, foi tratado no início da reunião. O deputado Hildo, inclusive, atacou o deputado Bira, dizendo que ele tinha sido responsável pela suspensão do Fundema. E aqui, deputado Rafael, só para deixar mais claro, o Fundema teve em vigor durante 12 dias. Ele foi aprovado nessa casa dia 17 de junho de 2014. E foi suspenso pela Justiça no dia 30 de junho. Então, em dias corridos, nós tivemos 13 dias, deputado Marco Aurélio. Será que alguém pode acreditar que, durante esse período, todos os convênios da CECID foram feitos com fonte desse recurso do empréstimo? É óbvio que não. É óbvio que não. Isso aqui foi respondido claramente pelos técnicos. E aí eu teria que até destacar, de uma certa maneira, já um pouco irritado com a insistência da pergunta. Inclusive, nesse momento, o diretor Paim falou que no Rio Grande do Sul foi feita uma coisa similar. E foi a pior experiência que eles tiveram. Foi terrível a experiência. Então, aqui eu só quero ressaltar, e mais uma vez, deputado Adriano, infelizmente Vossa Excelência não esteve presente, porque eu sei que Vossa Excelência teria hoje uma outra visão, e aqui quando eu falo, eu não estou querendo atacar o governo, estou querendo esclarecer. As obras, eu fiz uma pergunta no final, deputado Rafael Leitor, acho que Vossa Excelência se lembra. Alguma paralisação, algum atraso, alguma mudança de projeto foi feito, a mudança de projeto não, algum atraso, alguma paralisação, algum cancelamento de obra, foi feito por determinação ou ação ou omissão do governo atual? Nenhum. Alguma obra iniciada no governo atual tem algum problema junto ao BNDES, na fiscalização? Nenhum. O governo tem cumprido rigorosamente sua parte. Então, eu até vou esperar, deputado Adriano,
E vou também, e queria a colaboração de Vossa Excelência, para que a gente possa, de uma vez por todas, dirimir as dúvidas. Vossa Excelência disse apresentar um pedido de informações, e já tem meu apoio, e eu queria o apoio de Vossa Excelência e dos demais colegas, para que a gente pudesse fazer alguns questionamentos, para que o BNDES nos responda por escrito, para que não deixe nada sobre dúvida, não reste nenhuma dúvida sobre os questionamentos. E aqui eu agradeço, encerro minhas palavras, agradecendo a atenção e os à parte dos colegas.